Olá! Neste vídeo você vai ver a gravação de um seminário de web sobre a obra do Freud, A Interpretação dos Sonhos, que é a obra que para muitos inaugura a psicanálise. Nesse seminário de web eu fiz uma discussão sobre a lógica do inconsciente trazida por Freud e depois aprofundada e estudada pelo psicanalista chileno Inácio Mateblanco. E se você gosta deste assunto, dá uma olhadinha na descrição deste vídeo que você vai ver um link para uma agenda de seminários de web sobre a obra do Freud, que eu faço geralmente às quartas-feiras, às 20 horas, geralmente às segundas quartas-feiras de cada mês. Mas dá uma olhadinha no link do vídeo que vai ter a agenda certinho. Bom, espero que você goste deste webinário. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês. O tema de hoje é a interpretação dos sonhos. Nessa série de webinários que eu estou fazendo sobre a obra do Freud, fazendo a revisão desses conteúdos. Eu já fiz o primeiro mês passado sobre o estudo sobre histeria e este é o segundo. Uma pequena apresentação. Bom, eu sou Alice Clapp, sou psicanalista, diretor da Escola Paulista de Psicanálise e do Instituto Melanie Klein. O conteúdo de algumas coisas que eu produzo, vocês podem achar nas redes sociais, por favor sigam. Uma parte deste webinário estará disponível, do webinário passado começa a ficar disponível no YouTube a partir de amanhã. Então, façam a sua inscrição nas redes sociais. O Márcio ele vai colocar agora para vocês o endereço do canal do YouTube para vocês acompanharem esse trabalho, tá? Bom, alguns avisos. Última chamada para o programa de formação em psicanálise neste semestre, para quem quiser começar. Terça das 20 às 22h30. É a última chamada, começou mês passado e a partir de semana que vem não dá mais para entrar, tá? E também estão abertas as inscrições para o atendimento em psicanálise da Escola Paulista com preço camaradinha. Então, hashtag fica a dica. Bom, esse webinário eu vou dividir em duas partes. Eu acredito que talvez seja, junto com o anterior, temas extremamente importantes que eu vou trabalhar. Da última, eu trabalhei o tema da transferência, a importância do tema da transferência em relação ao método catártico, e aqui a gente vai falar sobre a lógica do inconsciente. Então, a gente vai começando a construir uma rede de conceitos revisitados da obra do Freud. Então, essa é a importância desses webinários. E nesse webinário eu vou dividir em duas partes. Na primeira parte eu vou falar sobre, efetivamente, a interpretação dos sonhos. Vou me dedicar mais ao capítulo 6, que fala do trabalho no sonho. E depois eu vou fazer trazer um outro autor que, em cima deste tema da interpretação dos sonhos, ele fez talvez uma das coisas mais interessantes que eu li esse ano, que é o Inácio Mateblanco, The Unconscious as Infinite Sets, an Essay in Biology. Então eu vou trazer uma pequena palha do que o Inácio Mateblanco, é um psicanalista chileno, chama de Biology. Tá? Então, vou dividir em duas partes. A bilógica, ela é um desenvolvimento a partir do capítulo 6 da interpretação dos sonhos. Tá? Então, eu achei tudo muito interessante e resolvi trazer isso para vocês. Tá? Deixa eu só tirar aqui o meu relógio, que ele fica batendo na mesa e fica fazendo um barulhinho chatinho para vocês. Bom, vamos ver quem está aqui antes de eu começar. Vamos ver.
Adriano Vilar, Ana Lúcia, muito obrigado. Augusto Nadolni, a Cristina Tomás, Cíntia Macedo, muito obrigado. Edilson Felipe, Fernanda Lugeri, oi Fernanda. A Gabriela Nogueira, Gabriela, Gisele, Ilceia, Iracema, Ítalo, Jacirene, eu acho que essa Jacirene esteve no webinar passado, Itana, Janaína, Jaqueline, Pichon, Janaína Souza, Joana, Josélia, Jucimarie, Juliana Martins, Júnior Graciano, Jurema, Larissa também, Liliane, Luci, oi Luci, tudo bem Luci? Lucélia, Lucinéia, Luciana Cândido, vamos lá, Marilza, Priscila, Rosilene, Renata, Chile, Sueli, oi Sueli, tudo bom Sueli? Suzete, Tomimori, Thaís, Márcio Silva, Vera Lúcia, oi Vera, Vivian, Vitor Justino, a Evelyn ela sempre tá, e a Zulmira Pan também, ela sempre tá. A Evelyn, a última, acho que ela não conseguiu assistir direito, que estava com algum problema lá nas partezinhas dela, lá na terrinha dela, e eu acho que a internet não ajudou. Então, muito obrigado pela presença de todos. Então, vamos lá. Algumas questões históricas sobre a interpretação dos sonhos. Na verdade, ela foi lançada, está escrito, não é que ela foi escrita em 99, ela começou a ser escrita basicamente 2 anos antes, em 1897. Já tinha aí um pequeno rascunho sobre a interpretação dos sonhos. Ela nasce ali meio que por volta da autoanálise do Freud. Aliás, é um tema que qualquer dia eu vou trazer aqui, que a gente jura que durou anos, fez isso. Não, foram 6 semanas, mas ok, qualquer dia a gente discute a grande autoanálise do Freud, de 6 semanas. Foi um dos livros mais revistos pelo Freud. Hoje em dia a gente praticamente não tem acesso à obra original, porque foi lançado muito poucos volumes. Ela não era tão grande quanto é hoje, ela era pequenininha. E, basicamente, ela consistia no resultado dessa autoanálise do Freud. O que era uma autoanálise àquela época, não tem nada a ver com o que a gente chamava hoje de uma análise, era pegar um sonho e interpretar um sonho. Então, uma interpretação de uma dava 10 páginas. Né? Você escrevia um sonho e interpretar dava 10. Isso que o Freud fazia, isso que se chamou inicialmente de autoanálise. Então, o livro ele é o resultado um pouco disso, um pouco da análise dos sonhos que o Freud fez com alguns pacientes e um certo desenvolvimento teórico. Tá? Na minha opinião, é um grande marco na questão, na história da psicanálise. Tá? É o ponto, um dos pontos altos da psicanálise, realmente este livro, brilhante em vários aspectos. A forma, às vezes, a forma com que ele foi escrita não deixa esse brilhantismo tão à mostra, mas quando você o digere, o seu brilhantismo vem à tona. Tá? Então, é uma obra que resolveu uma série de problemas. Já vou comentar isso aqui. Então, vamos lá, entrando em algumas questões teóricas sobre a interpretação dos sonhos. Um aviso, este webinar ele não será disponibilizado, então anotem, tire print de tela, etc, etc. A parte do Freud vai ser, eu vou transformar em vídeo de YouTube, a parte do Mate Blanco não, então tire prints de tela para vocês poderem ter acesso a isso. E anotem, tá? Para poder acompanhar o raciocínio, porque hoje a gente vai trabalhar bastante com a questão da lógica. Tá? Então é bom ter um caderninho do lado para anotar. Então vamos lá. Bom, o sonho é a realização de um desejo. Praticamente o primeiro capítulo abre essa questão e ela é retomada ao longo da obra. E parece uma coisa boba dizer isso, mas vamos lá.
Lá desde Mesmer e Paul Briquet, e depois os outros autores, já se tinha uma relação entre o sintoma e o seu caráter onírico. Quando você tentava fazer uma relação entre a origem do sintoma e alguma coisa, você percebia um trabalho onírico. Isto aparece em Mesmer, em Paul Briquet, vai aparecer no Charcot, aparece nos estudos sobre histeria. Então, a gente já sabia dessa relação. O Freud ele vai dar um estatuto para essa relação. Tá? E ele começa abrindo esse estatuto dizendo o seguinte: olha, o sonho é a realização de um desejo. Cuidado com o verbo. Ele não indica só a realização de um desejo. Para Freud, ele é a realização de um desejo. Então, ele passa a ter um estatuto. Tá? Ele passa a ter um estatuto. Diferente dos outros autores, que o sonho não tinha um estatuto dentro, eu acho que dentro de um cerco psicopatológico, dentro de uma clínica, ele não tinha o seu estatuto. Uma outra coisa, o que isso aqui está mostrando ali para mim? Vocês estão ouvindo direitinho, gente? Tá tudo bem? Ok. Então, estou preocupado com uma coisa que está aqui. Bom, já não estou mais. Segundo ponto importante, que a gente já conhecia também lá da comunicação preliminar, do estudo sobre histeria, é que, e também do Janet, que é do webinário sobre a história da histeria, existe uma divisão na mente, onde uma parte, o Janet deu um nome e o Freud chamou de reprimido. Tá? Então, tem uma parte nossa que funciona normalmente, que a gente está conversando, uma parte a gente desconhece, e essa parte que desconhece é chamada de reprimido. Tá? Por que é importante frisar isso? Porque até em 1900, o conceito que nós tínhamos de inconsciente, até muito depois, até praticamente 1917, inconsciente reprimido, ou seja, aquilo que eu quis esquecer, aquilo que eu coloquei de lado na minha vida, aquilo que gerou um sintoma, lá como base o recalque, se a gente tomar como base o recalque, aquilo que foi recalcado é que forma o inconsciente. Então, naquela época, inconsciente e recalcado é a mesma coisa. C'est la même chose. Tá? Isso é uma coisa importante. E por que é isso? Porque quando alguma coisa é recultura, né, ela passou pela mente, ela passou pela consciência, ela passou pela linguagem, para depois ela ser recalcada. Então, nós estamos falando, dentro da interpretação dos sonhos, sempre de um inconsciente igualado ao recalcado. Tá? O inconsciente, na interpretação dos sonhos, é sempre um inconsciente reprimido. Esse é um ponto importante. E aí a gente encontra a questão da relação entre o sonho e um sintoma, porque o sonho ele passa a ser um retorno do recalcado. Ao invés de ser gerado um sintoma, é gerado um sonho. Por isso que existe uma relação entre sonho e sintoma. Tá? Isso já se sabia, como eu falei, desde o Briquet, desde o Mesmer, mas aqui o Freud ele pontua. É a realização de um desejo. Portanto, o sintoma também é a realização de um desejo. Essa é a importância das amarrações que começam a aparecer nesta obra. Tá? E o que o Freud vai se propor é dizer, como que funciona isso? Como que funciona esse retorno? Como que funciona essa elaboração? Como é que funciona este processo onírico que vai de um desejo a um sonho, de um desejo a um sintoma, já que eles têm a mesma estrutura. Isso é basicamente o capítulo 7. Tá? E é isso que o Freud vai se propor no capítulo 6. Antes de eu entrar no capítulo 6, portanto, existe uma questão importante que é o seguinte. Quando eu acordo,
ou quando eu conto um sonho, ou anoto um sonho e conto um sonho para alguém, na verdade não é o sonho, não é o próprio sonho. Eu estou fazendo uma segunda, né? Eu já fiz já é uma versão daquilo que eu sonhei, tá? Que eu estou chamando aqui de conteúdo manifesto. Que não é bem isso. Bom, ok. Eu já vou chegar nisso aqui na questão do conteúdo manifesto. Já é uma segunda leitura do meu sonho, tá? Então isso já tem um pequeno problema aqui. E aí eu tomo isso para fazer uma investigação, para tentar chegar na origem, em qual desejo, em qual que foi o recalque, etc, etc, etc. Mas eu não estou partindo mais do sonho, eu estou partindo de uma segunda versão, de uma segunda leitura do sonho. Tá? Isso é uma questão importante. E aí existe uma diferença grande entre conteúdo manifesto, que é aquilo que é dito, e o conteúdo latente. Conteúdo manifesto é aquilo que aparece no sonho. Lembrando que aquilo que é falado já é uma segunda versão. Já passou por um processo. Né? O sonho é uma coisa, o que eu falo sobre o sonho já é uma outra coisa. E eu tento chegar, quando eu faço, e o trabalho na época era buscar uma interpretação do sonho, significava buscar qual é o núcleo do recalque. Esse sonho está representando o quê? Tá? Por que eu estou colocando isso? Porque aqui o trabalho técnico do sonho equivale ao trabalho técnico de buscar qual é a origem de um sintoma. Se lá em estudo sobre histeria se fazia todo um trabalho para saber a origem do sintoma, né? Aqui se faz todo um trabalho para saber qual é o conteúdo latente, qual é o conteúdo latente de um sonho. Então, os dois processos meio que eles começam a ficar parecidos. Tá? O objetivo do processo começa a ficar parecido. Ambos visam chegar ao núcleo do recalcado, né? O que foi recalcado. Mas cada um pela sua via. Uma analisando o sintoma, outra analisando o sonho. Como eles têm a mesma estrutura, a questão é a mesma. Tá? E aí as minhas críticas em relação ao método catártico é a mesma em relação ao sonho. Como é que eu vou saber exatamente o que uma pessoa sonhou, se nem ela sabe direito o que ela sonhou? Então isso é uma coisa meio complicada quando a gente pensa em termos de técnica. Eu não vou me estender aqui, por exemplo, um trabalho de análise de sonho às vezes poderia durar meses, e tinham análises inteiras, análises não do sonho, mas uma análise da pessoa baseado num único sonho. É possível isso? Em teoria é. E talvez o Freud tenha tentado fazer algo parecido, tá? Que seria a mesma coisa de pegar um sintoma e ir explorando isso até o fim, ok? Então, isso é uma primeira aproximação da obra do interpretação dos sonhos. É a realização de um desejo, a gente está falando de um inconsciente recalcado, é o retorno de um inconsciente recalcado, é a realização de um desejo, etc, etc. Então, essa é a estrutura básica da interpretação dos sonhos, que não é isso que eu quero frisar hoje, não é isso que eu quero me ater hoje. O que eu quero ater é a lógica onírica, o trabalho do sonho, que é o capítulo 6. Tá? A parte do recalcado está no 7, a realização de um desejo está no capítulo 1, alguns exemplos de sonho estão no capítulo 2 e assim por diante. Mas eu quero frisar, até por uma questão de tempo, a questão do capítulo 6. Quais são as transformações possíveis nas representações oníricas? Sobre representações, eu peço que vocês depois vejam um vídeo que está no YouTube sobre Herbart, tá? A questão da representação em Herbart e em Fenichel. São dois vídeos que tem lá no YouTube sobre essa questão da representação. Por que eu estou chamando a atenção a isso? Porque depois de Lacan, se costumou olhar a condensação e deslocamento do ponto de vista semiótico-linguístico.
Mas na época de Freud não se fazia isso, não se tinha isso. Se tinha uma representação. Por exemplo, uma bandeira representava um país. É uma coisa no lugar da outra. Tá? É esse tipo de situação. Na verdade, o termo representação ele vem da lógica. É um termo que vem da lógica. Mas ok, não existiam, no tempo de Freud, explicações baseadas em significados significantes. Eu vou usar isso um pouco, mas é importante que se diga que lá naquela época não existia isso. Tá? São 4 transformações possíveis nas representações oníricas: condensação, deslocamento, não existe contradição e existe uma ausência de tempo. O Freud aponta esses quatro elementos dentro das possibilidades das transformações nas representações oníricas. O que significa isso? Como é que funciona no trabalho do sonho? Como é que ele representa alguma coisa que está reprimido? Tá? Está lá reprimido, realiza um desejo, ele me mostra uma outra coisa. Ele não me mostra exatamente a realização do desejo, ele me mostra uma outra coisa. Como é que funciona essa, entre aspas, deturpação deste desejo? Tá? Então vamos lá. Explicando de uma forma básica, condensação. Condensação é assim, eu tenho exemplo, S1, S2, S3, S4, são símbolos, são representações, e eu junto tudo aqui no meu exemplo em SA. Então, SA é a junção de 1, 2, 3 e 4. Tá? Se a gente fosse falar em sintoma, eu tenho um único sintoma que representam, por exemplo, os 4 traumas. Tá? A gente, por exemplo, vê isso no caso Lucy, lá nos estudos sobre histeria, onde ela traz um sintoma por Freud, e o Freud ele volta em 4 eventos que geraram, que segundo Freud, geraram aquele sintoma em Lucy. Uma discussão com ela estava apaixonada pelo chefe, e depois ela estava em uma outra situação, depois ela estava em outra situação, e outra situação, então aquele evento representava 4 situações diferentes num único ponto. Tá? Ficou claro a condensação, gente? Que é juntar coisas e comprimir num único ponto? Tá? O Freud vai começar essa discussão dizendo o seguinte: olha, o sonho, né, ele é um pedacinho pequeno quando a gente escreve. Quando a gente vai analisar, ele é grandão. Só isso já mostra a condensação do sonho. Tá? Mas, basicamente, nós teríamos isso. O deslocamento, perdão, que aqui está escrito condensação de novo, vocês me desculpem, mas aqui não é isso, aqui é deslocamento. O deslocamento, ele é parecido, tá? Porque, na verdade, ele vai dizer como é que o S4 veio parar em SA. Tá? Ele é o único ponto, ele não chega a ter 4 numa coisa só, ele é um único ponto. Então, como é que é isso aqui? Eu tenho, tá, um S1 que tem um significado, um significante S1 com significado SD. Eu troco o significante, vou trocando de 1 para 2, para 3, para 4, mas o sentido, né, a carga continua a mesma. Eu vou dar um exemplo. Vamos lá. Deixa eu pegar alguma coisa do estudo sobre histeria. O sintoma, tá, vamos lá. O sintoma que a Elizabeth apresentava de dores nas pernas, o Freud tem um ponto lá que ele vai fazer uma investigação e ele vai dizer que esta dor nas pernas hoje dela representa a dificuldade que ela teve em caminhar até o leito do pai quando o pai estava doente. Tá? Eu tenho algum elemento que junta as duas coisas, a perna, mas a dor hoje representa a impossibilidade de andar até o leito do meu pai doente, quando ele estava doente e depois ele morreu. Tá? Então, isso é um deslocamento. Eu tenho alguma coisa lá atrás que hoje gera um sintoma e é uma linha reta entre uma coisa e outra. Se vocês observarem, eu tenho que ter alguma coisa que liga os dois pontos. Por exemplo, perna, perna. Estou na perna, não pude caminhar.
Tá? Então, isso é um deslocamento. É parecido com a condensação, mas ele é de um ponto a um ponto. Enquanto o deslocamento, a condensação, ela junta 3, 4, 10 pontos, né, no núcleo. Tudo bem para deslocamento? Ok? Estamos aí? Ok. Estamos juntos. Bom, a questão da contradição é simples. Algo ou alguém pode ser odiado e amado ao mesmo tempo. Não são coisas que se excluem. Tá? Essa contradição, segundo o Freud, é em relação aos sentimentos. Os sentimentos, mesmo contraditórios, eles podem estar no mesmo ato, na mesma cena. Tá? E isso seria que não existe contradição no sonho. Outra coisa é não existe tempo, ausência do tempo. Ontem, hoje e amanhã, c'est la même chose, é a mesma coisa. Não existe essa noção de tempo no inconsciente. Quando eu falo a lógica do sonho, é a lógica do inconsciente, tá? Estamos trabalhando junto aqui na mesma coisa. Então, hoje um sintoma, por exemplo, ele pode representar algo que aconteceu em 4 fases diferentes da vida de uma pessoa, porque simplesmente não existe tempo no inconsciente. Ele pode fazer essa representação. Tudo bem? Ok? Portanto, só que vocês só não esqueçam que esses 4 elementos, deslocamento, condensação, não existe contradição e ausência de tempo, podem estar presentes ao mesmo tempo. Por exemplo, um único sintoma, você pode ter essas 4 coisas. Tá? Ele pode ser o deslocamento de uma coisa, a condensação de outra coisa, a contradição, falta de contradição e ausência de tempo. Tudo junto e misturado. Tá? Então, nunca se esqueçam disso. Tudo bem até aqui? So far, so good? Ok. Agora eu preciso que vocês peguem papel, caneta, comecem a anotar, porque a gente vai entrar em questões lógicas agora. Daqui a pouco eu volto no deslocamento, tá? Porque quando eu entrar em mate blanco, talvez resolva a questão do deslocamento. Tá? Pode. Já vai ficar claro daqui a pouquinho. Vamos lá. Entrando na lógica olírica através de mate blanco. Como eu disse, o que o mate blanco fez? Ele pegou essas 4 coisas, e pensou bastante sobre elas. Quando eu falo pensou bastante, pensou uns 30 anos sobre isso. E aí ele chegou a essa conclusão, que é o que eu vou colocar aqui, tá? Só que é a conclusão da vida de uma pessoa. Ele escreveu esse livro, acho que lá em 70 e poucos, 77, e começou a escrever os artigos em 50 e poucos. Então tem pelo menos 20 anos aqui de pesquisa de uma pessoa no que eu vou trazer aqui, tá? E é o capítulo 2 daquele livro que eu coloquei lá em cima. Então vamos lá. Só recordando algumas coisas com vocês. Tá? Isso aqui é coisa de colegial. O que é uma relação simétrica? Paulo é irmão de João. Tá? Por que ela é simétrica? Porque Paulo é irmão de João, logo, João é irmão de Paulo. Você vai de um lado para o outro, dá na mesma. Paulo é irmão de João, João é irmão de Paulo. Funciona bem. Tá? Funciona bem. Isso é uma relação simétrica. O que é uma relação assimétrica? Paulo é tio de João. Portanto, João não é tio de Paulo. João é sobrinho de Paulo. Tá? Essa é uma relação assimétrica. Você não pode ir voltar que vai dar certo. Não vai dar certo. Porque é Paulo que é tio de João. Tá? Outra coisa importante, o elemento de um conjunto é Júlia. E sem cair muita questão de lógica e de matemática, algumas qualidades de Júlia. Ela pode ser alta, magra, olhos pretos, etc. Essas são qualidades. Estou chamando aqui meramente de qualidades. Tá? Eu vou precisar disso aqui para trabalhar daqui a pouco. E aí, com base nisso,
bem os dois princípios, só dois princípios da lógica do inconsciente segundo o Mate Blanco. O primeiro deles é o seguinte: o sistema inconsciente trata um elemento, pessoa, objeto, conceito, como se ela fosse membro ou elemento de uma classe que contém outros membros. Ele troca essa classe como uma subclasse de uma classe mais geral, e assim por diante. O que ele está dizendo com isso? Prefiro fazer pictório. Paula é alta, árvore é alta. O que o inconsciente faz? Ele cria um outro conjunto, onde ele junta Paula e árvore, onde alta é o que junta os dois. O inconsciente ele sempre vai funcionar assim. Tudo bem? Esse é o primeiro princípio de funcionamento do inconsciente. Tá? Paula é alta, árvore é alta, Paula e árvore. Juntou os dois. Então vamos lá. Aí nós temos dois princípios da lógica também do inconsciente. O segundo, o sistema inconsciente trata o inverso de qualquer relação como se fosse idêntica à relação. Em outras palavras, ele trata relações assimétricas como se fossem simétricas. Aí o cara matou a pau. Aqui ele foi brilhante. Aí valeram 20 anos de trabalho. Bingo. Tá? O que quer dizer isso? Para o inconsciente, Paulo é tio de João e João é tio de Paulo. O inconsciente não faz essa diferença. De Paulo é tio de João, então João é... Não. É só inverter. Se vocês observarem aqui, o inconsciente ele só faz isso. Ó. Ele só troca. Ele só inverte. Mas, o que é importante? Ele mantém a relação. É só isso que ele entende. Ele não entende objeto. Ele só entende relação. Quando alguém me fala, estou com dificuldade com o paciente, essa pessoa não entendeu nada do que é psicanálise. Bolhou faz. Porque objetos não são importantes para o inconsciente, sim as relações. Só as relações que importam. Tá? Relação entre objeto, não os objetos. Os objetos não têm a menor importância para o inconsciente. A importância é zero para o inconsciente. Você não entende isso. Só relações. Então, quando se fala a relação do filho com a mãe, relação do seio, é a relação, a palavra relação é que importa, não é o seio, não é a mãe, não é o pai, é a palavra relação que importa. Porque o inconsciente não entende o objeto. Tá? Isso é extremamente importante. Bom, algumas consequências sobre isso. Quando o princípio de simetria é aplicado, não existe sucessão. Por exemplo, o evento X ocorre após o evento Y. Não é assim que funciona? O evento X ocorre depois do Y. Assim que a gente entende tempo. Né? Ó, tempo é, vocês estavam fazendo alguma coisa antes das 20, às 20 horas vocês chegaram aqui e estão prestigiando este webinar. Certo? Certo. Então, evento X, evento Y. Não existe isso no inconsciente. Pelo mesmo princípio, só existe relação. Evento Y ocorre após evento X, porque o inconsciente só entende isso. O resto ele não entende. O resto ele não entende. Porque as relações são simétricas. Tá? Então, para ele não tem sucessão de tempo. Uma coisa depois da outra. Não existe isso. Não, ele não entende sucessão. Sucessão. Tá? Quando tem um princípio de simetria, sucessão não existe, porque sucessão é assimétrico. Sucessão é alguma coisa assimétrica. Tá? Mas ele vai entender simétrico. Ele só entende ocorre após.
Não é que ele não entende ou ocorre, ele só entende ocorre após. Tá? Vai ser comum. Por isso que eu pedi para pensar depois, escrever, tá? Mas assim, não existe sucessão. Vou bagunçar um pouco mais a cabecinha. Princípio de simetria. A parte é idêntica ao todo. Não existe parte e todo. Isso não existe no inconsciente. A página é uma parte do livro, logo o livro é uma parte da página. Não existe parte e todo. Existe as duas coisas juntas. Tá? Porque o que existe é relação. É uma parte. Tá? É uma parte. Então, não existe essa coisa de parte e todo. Tá? A página é uma parte do livro, certo? No inconsciente isso não existe. Não existe isso. Tá? Aí quando você junta o princípio de simetria aos membros de um grupo, você lembra? Paula é alta e a árvore é alta, que é o que o inconsciente faz. O inconsciente não faz isso? E o todo seria a página. Não faz isso? Logo, Paula é a árvore e a árvore é Paula. É a segunda coisa que ele faz. Tá? Paula é alta, a árvore é alta, junta tudo. Ah, mas as duas coisas são iguais. Então, Paula é árvore, árvore é Paula. Tá? Essa é a segunda coisa que acontece. Mais um pouco. Outra coisa que no sonho não acontece. Não existe vazio, tá? Quando o princípio de simetria é aplicado, tá? O princípio de contradição ele acaba não existindo. O que quer dizer isso? Vamos supor o seguinte: pessoas vivas e pessoas mortas, ou pessoas não vivas. Eu vou só ficar não viva para eu seguir o esquema lógico, tá? Pode existir pessoas vivas e pessoas não vivas ao mesmo tempo? Uma pessoa ela é viva e não viva ao mesmo tempo? É possível isso? Na nossa lógica, no sonho sim, na nossa lógica não, tá? Então, o que acontece no sonho? Extremamente importante. Ele junta tudo. Então, no mesmo conjunto pessoa, você tem as vivas, as mortas, e são iguais. Lembra que ele iguala tudo? Paulo é árvore, árvore é Paulo, então a pessoa viva é viva, morta é morta, e está tudo junto. Tá? Por isso que pode existir vampiro. Por que a gente pode pensar num vampiro? Porque é possível, que a gente pode sonhar com isso. Porque na lógica concreta isso não existe. Mas nós podemos sonhar com isso. Tá? Para existir um vampiro, isso tem que acontecer. Tá? Então, isso é uma outra coisa que acontece no sonho. E no pensamento esquizofrênico, tá? Porque o Mate Blanco, ele estudou o pensamento esquizofrênico, juntou com Freud para chegar nisso. Outra coisa, não existe contiguidade. Tá? Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, tudo vira um. Se tudo vira um, você não tem essa partezinha aqui, ó. Lembra da parte do todo que o pessoal se abandonou? O livro, é a mesma coisa aqui. Tudo vira um. Tudo vira um.
que significa isso? Tá? Se vocês observarem, como tudo virou um, eu estou fazendo esta imagem agora assim. Tá? O que é que o inconsciente faz, acaba fazendo com tudo? Ele transforma nisso que vocês estão vendo depois da seta. Dá para ver? Dá para ver o que está depois da seta? Né? Por que vocês não conseguem ver? Porque como é que eu vou desenhar uma coisa que não tem espaço e não tem tempo? Como é que eu vou desenhar para vocês uma coisa que não tem espaço e não tem tempo? Eu não consigo. Tá? Eu consigo fazer vocês entenderem que no inconsciente, o Freud tinha falado, olha, não existe a noção de tempo. O Mate Blanco está indo talvez um pouco mais além do Freud. Não existe tempo. Não é noção, não existe tempo. Tá? Então, isso é uma questão extremamente importante na questão do Mate Blanco. Não tem após, não tem antes, não tem durante, não existe tempo. Vocês acompanharam a simetria? Quando a gente pensa em simetria, ela acaba com o espaço e acaba com o tempo. Porque para eu ter um espaço, eu preciso ter pontos. Né? Pensa no celular, um ponto, né? Pensa numa coisa assim: ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. 1, 2, 3, 4, para formar um retângulo. Se o inconsciente transforma tudo em 1, ele veio aqui e transformou tudo em 1, eu não posso ter um retângulo. Porque para ter um retângulo eu tenho que ter 4. 1, 2, 3, 4. Não pode chamar tudo de 1. Tudo de 1 implica que tudo fica condensado. E aí não tem espaço. Não existe a noção de espaço. Não existe lógica de espaço. Tá? Acaba com tudo. Então, esse é um outro... É uma questão importante. Não existe espaço, não existe tempo. E aí, a gente vem com aquela questão... eu vou chegar lá. As consequências disso aqui, e o quanto se perdeu, acho que, o quanto se falou em termos de perspectivas diferentes dessa lógica. O Fábio, aqui daí não existe nem direita nem esquerda. Né? É ausência total. Bom, vamos lá. Retornando a Freud, aí alguém não entendeu o que era deslocamento. Bom, quando eu junto Paula e árvore numa coisa só e digo Paula é árvore, árvore é Paula, eu estou fazendo um deslocamento. Tá? Isso aqui é um deslocamento. Eu junto duas coisas que têm o alto em comum e uma coisa fica no lugar da outra. Tá? Isso aqui é deslocamento. O que é uma condensação? É quando você junta tudo, iguala tudo, e aí você tira a ausência de contradição. Isso é uma condensação. A ausência de tempo. Bom, se eu não tenho uma linha reta contiguidade antes e depois, eu não tenho tempo. Tá? Que é o que eu expliquei aqui. Ó. Onde é que eu expliquei isso? Nos eventos, né? Cadê aqui? Aqui. Se um evento X ocorre depois, não tem tempo. Não tem tempo. Tá? Não tem tempo aqui. Eu só queria deixar claro, tá, que o que Mate Blanco fez não é um facsímile do Freud. Ele não está dizendo que o Freud diz com as mesmas coisas. Ele, inspirado no Freud, ele dá, né, é como se eu dissesse, olha, o Freud fez isso aqui, ele olhou um todo. Não é a mesma coisa. Tá? Não é a mesma coisa. Então, porque o Freud vai usar isso em representações, etc, etc. Ele tem um uso que ele faz disso.
O Mate Blanco, ele pega a mesma coisa, pega o pensamento esquizofrênico e vai além. Ele vai além no sentido de que o que ele desenvolveu, o Freud está contido nele. Mas o Freud sozinho, você não chega no que o Mate Blanco fala. Tá? Isso daqui a pouco eu volto, Fábio. Tá? Isso é uma questão importante. E aí, vem agora algumas consequências sobre isso. Tá? E por que o Mate Blanco chamou de lógica? Primeiro, o Freud já tinha dito isso, que o pensamento inconsciente e consciente ocorrem ao mesmo tempo. Tá? Mas o que o Mate Blanco ele vai dizer? Olha, existe uma lógica comum chamada aristotélica, que é o que todo mundo usa, e existe essa outra lógica acontecendo ao mesmo tempo. E elas se conversam. Tá? E elas se conversam. Isso o Freud já tinha dito, ele já disse. Como que elas se conversam, aí é tema para outros webinários. Mas elas se conversam. Uma outra coisa que eu pensei quando eu li até aqui, não vou falar do livro todo, que isso aqui é só o capítulo 2, é que crescer, desenvolver a mente, implica a aquisição do pensamento assimétrico. Porque sem o pensamento assimétrico, como é que eu vou me falar com a realidade? Como é que eu vou negociar com o banco? O banco entende hoje, amanhã e depois porque ele cobra juros. Tá? Eu preciso entender essas coisas. A Terra gira em torno do Sol num tempo. Não adianta você dizer que não tem tempo. Algum tempo tem um tempo humano. Minimamente tem um tempo humano. Então, juntando um pouco de Freud, que é o que a gente vai discutir lá na frente, a aquisição do princípio de realidade, ele depende da aquisição do princípio de assimetria. O simétrico já vem como já está dado. E se vocês observaram, o que é que o pensamento simétrico lhe faz? Ele vai fazendo isso, ó. Ele vai comprimindo tudo. A tendência dele é ir comprimindo, até ficar irrepresentável o pensamento simétrico. Tá? Esses dois princípios, você junta os dois princípios da lógica inconsciente, segundo o Mate Blanco, a tendência é você ir fazendo uma compressão. E o pensamento assimétrico, ao contrário, ele vai tendendo a uma expansão. Porque se no pensamento simétrico, eu consigo ter 1, 2, 3, 4, e eu consigo já ter um plano. 1, 2, 3, 4. Cresceu. No simétrico, eu só consigo ter um número 1, um ponto. Então, o pensamento assimétrico, ele permite uma expansão da mente. Conquanto o pensamento simétrico, ele promove uma diminuição da mente. Isso é um outro ponto importante. Tá? Não se trata de uma expansão no inconsciente, se trata de uma condensação, né, cada vez maior na consciência, no inconsciente. Enquanto um expande, o outro diminui. Esse é um outro ponto de vista interessante. Neste sentido, tá? Quando a gente fala em castração, é uma expansão, é uma assimetria. O que é castração? Castração é só entender uma assimetria. Você não tem a mesma relação que o seu pai tem com você. Os seus pais têm com você. Você é filho, eles são pais. Não dá para inverter. A castração, ela fala isso. Não se trata mais. Quando Melanie Klein vai falar dos pais combinados, já se trata do aparecimento do primeiro objeto assimétrico. Se a gente fosse botar em ordem, o primeiro pais combinados Melanie Klein. É o aparecimento de um primeiro objeto assimétrico. E já dá um bololô emocional danado. A castração é quando tem 3 elementos e dá um outro bololô emocional danado. E o Bion ele vai fazer uma ligação entre PSD, que é um outro bololô danado. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. Toda vez que um pensamento, que uma lógica assimétrica surge, é um trabalho emocional muito grande que é executado para aceitar este pensamento assimétrico. Ele não vem de uma forma lógica,
ele também, ele para aparecer, ele tem um trabalho emocional para surgir e para ser sustentado. É preciso ter um trabalho emocional para sustentar o pensamento assimétrico, essa lógica assimétrica. Ela não é dada, ela é sofrida para ser alcançada. Esse é um ponto interessante. Tá? Vocês estão acompanhando o que eu coloquei até agora? E aí vem uma outra coisa importante, que agora eu vou ligar com o outro webinar. Bom, se o conceito de transferência em Freud, ele pressupõe passado no presente, mas no inconsciente não tem bulhufas disso, então é mais uma ferramenta, é mais uma martelada no médico. O catártico que pergunta e fala assim, como foi a sua infância? Então, que pergunta é essa? Que pergunta é essa? Né? Teoria do trauma, teoria da infância, como foi a sua infância? Porque no inconsciente não tem nada disso. Talvez seja a pergunta a se fazer, cadê o pensamento assimétrico? Agora. Né? Então, há que se pensar a questão da transferência diante do pensamento simétrico. Porque, no meu entender, ela engole a questão da transferência do passado no presente. Ela engole. Se você olhar pela perspectiva, nesse lugar, que é o que nós investigamos, o inconsciente, não existe passado e presente. Então, o que eu estou falando em passado e presente lá? Não tem sentido. Eu tenho que fazer uma outro tipo de clínica e aproximação frente a isso. Porque passado presentificado não tem lógica. Nem, né, se eu usar como partir do princípio que psicanálise é uma investigação do inconsciente, né, como é que eu vou investigar alguma coisa que não tem passado, presente e futuro e quero saber do passado no presente? Não tem lógica. Tem lógica clínica. É isso uma coisa importante a se pensar. Tá? Qual é o estatuto do passado na técnica psicanalítica? Tá? Diante da lógica do próprio inconsciente. Né? Eu acho que isso é fundamental. Isso a gente vai usar muito e se discutir muito em termos de principalmente para frente, quando a gente discutir 3 ensaios, 2 princípios do funcionamento mental, etc, etc. Tá? Então, narcisismo e por aí vai. A gente não pode perder de perspectiva a questão de simetria e simetria, que eu acho que ela dá conta dos processos inconscientes conforme descritos por Freud no a interpretação dos sonhos. Tá? Para mim, é um passo a mais quando o Mate Blanco ele sai das questões das representações, que são típicas do século XIX, e transforma isso num estudo da lógica. Da lógica. E lógica aí, ela sai da questão do tempo. Né? Ela realmente fica fora do tempo. Né? Eu não preciso discutir Herbart, eu não preciso discutir Fechner, Exner, ninguém desse para entender representação. Eu só fico na lógica. Tá? Então tá bom, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Até um próximo. E eu vou retomar esses pontos, tá? Não se preocupe que não vai ficar aqui, não. Para quem participa dos webinários, todo tempo eu vou retomar essa lógica simétrica e assimétrica. Tá? Eu vou discutir isso quase todos os outros webinários e usar isso. E quando eu for usando, vai ficar mais claro para você sobre, né, toda essa questão. Gente, muito obrigado e até o próximo webinário. Tchau, tchau.